Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Eu fiquei na dúvida se ainda precisa pregar, né, irmãos? Que depois de uma palavra dessa, uma presença tão maravilhosa quanto essa que eu tenho sentido, eu acredito que os irmãos também estão sentindo. Aleluia. Eu fico maravilhado, irmãos, com as coisas que Deus tem feito aqui neste lugar. Aleluia. Estava meditando ali que o irmão Geninho, infelizmente, hoje não está aqui conosco. Mas aí, meu irmão Suez, que é um chorão também, né? Aleluia. Aproveitar e dar os parabéns ao irmão Geninho, que com certeza está nos assistindo, eu creio, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. E também quero fazer minha as palavras do nosso irmão Kleber. Estou todo emprestado hoje, irmãos. Aleluia. Quando ele disse que quer se gastar pela obra. E nós, irmãos, temos que ter esse desejo de realmente querer se gastar pela obra. Fazia tempo, irmãos, que eu não pregava em dia de domingo. E eu não acho ruim não, irmãos. Eu prefiro estar ali por trás das câmeras. Eu me sinto melhor ali. Aleluia. Porque eu acredito que Deus tem me chamado para isso. Eu já fiz muita coisa na casa do Senhor, né? E agora eu estou fazendo apenas mais um serviço, irmãos. E eu faço com alegria, irmãos. Porque eu sei que o Senhor recebe. Aleluia. E quando você for fazer algo para o Senhor, irmãos, eu quero que você tenha isso na sua mente. Eu quero que você tenha isso também no seu coração. Que faça com todo prazer, com toda alegria, com toda perfeição que você puder. Faça o melhor para o Senhor. Aleluia. Amém. Eu gostaria de ler um texto no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que foi também o tema que Deus colocou em meu coração. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Amém? Que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. E quando eu estava meditando sobre essa palavra que Deus colocou em meu coração, nós que conhecemos um pouco a Bíblia, sabemos que cada um dos evangelhos foi escrito, direcionado a um povo. Por exemplo, o livro de Mateus foi direcionado ao povo judeu. O livro de Lucas foi um livro direcionado aos gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. O livro de João foi direcionado à igreja, né? E o livro de Marcos foi direcionado ao povo romano. E nós pudemos ver no livro de Marcos que através da sua própria escrita, que ele tem sentenças muito diretas. Ou seja, é um livro que, por ser direcionado ao povo romano, que era um povo guerreiro, um povo dominador, então, consequentemente, ele tinha que ser direto e objetivo em suas palavras. É tanto que dos evangelhos, o livro de Marcos é um dos menores, né? Aliás, é o menor. Tem apenas 16 capítulos. E nesse mesmo texto que nós lemos aqui, a gente pode observar exatamente isso dito, né? Quando ele diz: o tempo está cumprido
e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ele diz, o tempo está cumprido, irmãos, uma das coisas que eu pude observar, irmãos, é que esse texto traz uma mensagem escatológica, que não se difere muito dos dias atuais. E eu vou explicar por quê. Nesse texto aqui, quando ele disse que o tempo estava cumprido, Marcos estava querendo dizer que tudo havia sido consumado através da vinda de Jesus. Ou seja, o Velho Testamento havia se cumprido, o tempo da lei havia se cumprido, e estava ali se iniciando o tempo da graça. Amém? Ou seja, estava tudo de acordo com o plano de Deus. No livro de Gálatas diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber adoção. Ou seja, tudo foi cumprido com a vinda de Cristo. E por que eu digo que não se difere dos dias atuais? Porque quando nós fazemos um comparativo com esses dias que nós vivemos, a plenitude dos tempos indicava que tudo apontava para o nascimento de Cristo. Por exemplo, o mundo até então conhecido estava sobre o domínio do Império Romano. Ou seja, o mundo até então conhecido estava unificado. Outra coisa bastante interessante é que havia uma certa liberdade religiosa. É tanto que os judeus seguiam a sua própria religião. Outra coisa que existia naquela época era uma única língua. Apesar de haver outras línguas, a língua oficial do Império Romano era o grego. Ou seja, tudo apontava para a vinda de Cristo, a primeira vinda, né? O nascimento de Cristo. E o comparativo que eu faço com os dias atuais, irmãos, é exatamente esse: que assim como naqueles dias, hoje acontece da mesma forma. Em breve seremos nós que vamos dizer que o tempo está cumprido também. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje tudo aponta para a segunda vinda de Cristo. O que a gente mais ouve hoje, infelizmente, são rumores de guerras, né? Primeiro iniciou aí com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, China contra Taiwan, o Oriente Médio contra Israel, né? Aí, infelizmente, até aqui perto do Brasil, né, entre Venezuela e eu acho que Guiana, também há rumores de guerra. Colapso na economia, tudo aponta que está prestes a ter um colapso econômico. E a terceira coisa que eu acredito, como até o irmão Felipe já falou aqui, que eu acredito que é uma das mais importantes, que é: nunca se falou tanto sobre paz em Israel. E quando eu começo a observar esse cenário, irmãos, tudo aponta para a vinda não apenas de Cristo, mas principalmente do anticristo, porque as pessoas, irmãos, infelizmente, têm buscado um Messias, né? Têm buscado um Salvador, têm colocado a sua fé principalmente em políticos, né? Tentando achar uma solução. Mas tudo, irmãos, indica que é a segunda vinda do Senhor, está prestes a acontecer. Amém? E quando eu observo isso, irmãos, me faço até uma pergunta: como é, irmãos, que a igreja tem se posicionado diante desse cenário? Como é que a nossa igreja tem se colocado diante desse cenário? Aleluia. E desde o último culto de missões, que Deus tem colocado uma palavra no meu coração, que é tempo de agir, né? E
quando eu conversava com o irmão Geninho, e até ouvia ele falando, e algumas de nossas conversas que a gente teve, né, falando sobre a Bíblia, sempre me vinha essa palavra: é tempo de agir. E eu fiquei observando, irmãos, como é que a nossa igreja tem se posicionado diante desse cenário. Aleluia. E uma das coisas que eu tenho visto, irmãos, é que a nossa igreja, graças a Deus, eu vou falar da nossa igreja. Amém? Não vou doutrinar não, viu, pastor? Eu vou falar da nossa igreja. Graças a Deus, irmãos, a nossa igreja tem realizado alguns projetos para manter a igreja ativa. Isso é visível. Uma coisa que eu tenho visto aqui é que os irmãos têm incentivado uns aos outros a ler a palavra, a ler toda a Bíblia durante um ano. Outra coisa que é consequência desse ato, os irmãos começaram a orar mais. Isso é visível, irmãos. A presença que nós estamos sentindo aqui nessa noite é fruto disso, é fruto desse trabalho. Mas, irmãos, ainda é tempo de agir. Sabe por que me veio essa palavra, irmãos? Porque infelizmente também, quando a gente observa por outro lado, apesar de haver tantos projetos, tem alguns que começam, né? E começam depois na metade do caminho, começa a desfalecer, começa a fraquejar, começa a ficar cansado. Porque nós sabemos, irmãos, que agir, que fazer a vontade, o ir do Senhor, com certeza não é fácil. Requer esforço, requer seu tempo, requer dedicação, requer estudo, requer oração, requer jejum. Se fosse fácil, irmãos, todo mundo fazia. Amém? Então essa palavra, irmãos, ficou tocando no meu coração. Eu dizia: meu Deus, por que isso tem me incomodado, irmãos? E por que, irmãos, é tempo de agir? E o que é, irmãos, que tem nos impedido de agir? E o Senhor começou a falar ainda mais comigo. E uma das coisas, irmãos, que infelizmente nos impede de agir é a falta de conhecimento. Irmãos, infelizmente, a falta de conhecimento nos paralisa diante de determinadas situações. Quando eu observo a palavra de Deus, eu fiquei observando ali naquele momento em que o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel. E irmãos, eu fiquei pensando, se os irmãos de Davi conhecessem de verdade o Deus de Israel, na primeira afronta que Golias fez ali, eles tinham partido para cima dele. Infelizmente, irmãos, a falta de conhecimento nos paralisa. E eu digo falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento do nosso Deus, falta de intimidade com Deus, falta de experiência, infelizmente nos impede, irmãos, de tomar atitudes, irmãos, atitudes corretas. Davi, irmãos, com certeza não tinha a mesma experiência dos irmãos dele, porque os irmãos dele, eu acredito que para estar no exército, eles passaram por um treinamento. Então Davi não tinha aquele conhecimento, mas uma coisa que Davi tinha, irmãos, que era totalmente diferente dos irmãos dele. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele nunca tinha enfrentado nenhum exército, com certeza, mas ele tinha enfrentado um leão e um urso. Ou seja, ele sabia lidar com coisas muito maiores do que ele. Ele tinha experiência, ele tinha conhecimento, ele tinha o principal, intimidade com Deus, irmãos. Então, falta de conhecimento pode sim te paralisar, pode sim me paralisar. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus de verdade, irmãos, nada pode nos parar, nada pode te deter. Aleluia. A segunda coisa, irmãos, que pode, infelizmente, nos impedir de agir é a insegurança.
E irmãos, uma das coisas interessantes da palavra de Deus é que quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, a gente fica pedindo: Deus, fala com a igreja. Aí Deus começa a falar com a gente. Tudo que eu fui escrevendo, eu dizia: meu Deus, preciso tanto aplicar isso na minha vida. Eu sou tão falho, irmãos. Eu preciso tanto disso aqui. Eu estava escrevendo para falar para os irmãos, eu dizendo: meu Deus, isso aqui é tudo para mim. Aleluia. Insegurança, irmãos, ou medo, melhor tradução. E eu estava pensando, quando eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, a melhor tradução que eu vi, a melhor forma de ver, eu vou citar aqui alguns exemplos. Quem aqui, eu acredito que hoje o mal do século é ansiedade e depressão, né? Ansiedade, eu acho que é horrível, porque a gente fica, eu digo a gente porque eu, infelizmente, passo por alguns momentos desses, irmãos. A gente fica tentando adivinhar o futuro. Eu vi até uma frase uma vez bem interessante que diz que a gente é como se a gente fosse um vidente, só que as previsões da gente é tudo errada. A gente pensa que tudo vai dar errado e no fim das contas não acontece nada. A vida segue normal, né, irmãos? Infelizmente, quem é ansioso passa por esse tipo de situação. Outra coisa, timidez, né? E eu não estou falando da pessoa, aquela pessoa meio envergonhada, que infelizmente que tem personalidade que por si só já é uma pessoa mais contida, mais calada. Não estou falando desse tipo, não. É justamente traduzida realmente pelo medo. Aquela pessoa que acha que se for fazer alguma coisa, né, aí todo mundo vai estar olhando: rapaz, você é tão importante assim. Você não é não, irmãos. Você só é importante para ser salvo e para ir para o céu. Deus te escolheu realmente porque você é especial para Ele. Mas para as outras pessoas, irmãos, a gente olha tanto para o nosso próprio umbigo que a gente simplesmente para os outros não é especial, não. No máximo você é especial para a sua família, que te conhece, que te ama, para os seus amigos e aqueles mais próximos. E para Deus, irmãos, as demais pessoas não estão nem ligando para você, irmãos. E como é que a gente trata essa insegurança, esse medo? Sabe como, irmãos? Fé. Porque eu digo no grau mais profundo, insegurança é falta de confiança em Deus. E para falar de fé, irmãos, não tem outra pessoa que eu pudesse falar aqui senão Abraão. Porque, irmãos, quando eu observo, Abraão tinha total segurança nas promessas que Deus fez. Quando eu observo Abraão, irmãos, quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, abandona tudo. E Abraão lá no meio do deserto, olhando para as estrelas e para a areia. E sabe quantas vezes Abraão questionou essa promessa? Nenhuma vez. Ele não fala que ele questionou. E interessante, irmãos, é que, sabe qual era a certeza que Abraão tinha de ver essa promessa? Nenhuma. A única certeza que ele teria de ver a promessa cumprida era o filho que ele ia ver nascer. Mas ele não ia ver a nação, não. Sabia disso, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? A nação só veio lá depois da saída do Egito, a grande nação. Antes disso, irmãos, era só Abraão, Sara, e nem Isaac tinha, né, irmãos? E só seus servos, não tinha mais de ninguém. E mesmo assim, irmãos, ele estava lá, ele confiou, ele foi, ele não desistiu, ele não questionou: mas Deus, será que eu vou? Não, irmãos. Ele foi, ele confiou, irmãos. Então, o melhor remédio, irmãos, para a insegurança, para o medo, que às vezes também nos paralisa, nos impede de agir, irmãos, é simplesmente a fé. Outra coisa, irmãos, que também nos impede de agirmos, é o perfeccionismo. Tem alguém aqui que quer fazer tudo perfeitinho e no fim das contas acaba não fazendo nada? Como se a perfeição para a gente realmente existisse, né, irmãos? Irmãos, a Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos e imundícias, né, irmãos?
só para ver a importância das obras que a gente tem. E às vezes a gente se acha tanta coisa. Ah, se não tiver perfeita, eu não faço. Se não tiver perfeita, eu não vou. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está procurando o astro, não está procurando o mestre. Ele está procurando adoradores, irmãos. Corações dispostos a fazer a sua vontade, independente do que aconteça, independente da circunstância. Deus está procurando pessoas dispostas, irmãos, a fazer a sua obra. Eu não estou dizendo para você fazer de qualquer forma, não. Tem até uma frase que diz, irmãos, que eu digo que ela poderia ser um versículo, né? Que o feito é melhor do que perfeito, irmãos. Não procure perfeição, não. Perfeição, irmãos, realmente a gente só vai... só quando chegar no céu. Infelizmente aqui a gente é falho. Em um momento ou outro a gente vai errar. Não procure não, irmãos. Não seja aquela pessoa controladora que tem que ser tudo nos mínimos detalhes, senão não vai. Irmãos, pare com isso em nome de Jesus. Estou dizendo, irmãos, essa palavra foi todinha para mim. Aleluia. Só falando, fala Deus comigo. Amém? Aleluia. E a quarta coisa, irmãos, que nos impede, né, de agirmos, é procrastinação. Para quem não conhece essa palavra, irmãos, é o famoso empurrar com a barriga, né? Tem pessoas que sabem o que tem que fazer e vai só empurrando com a barriga. Eu vou citar as frases que eu acredito que vocês já ouviram e já deram algumas dessas respostas, porque eu já dei, e às vezes ainda dou, irmãos. Quando alguém diz assim, e aí vai começar a dieta quando? Né? Segunda eu começo. E a academia vai começar quando? Segunda também, né? O pastor Márcio conhece essa frase. E ler a palavra. Ixi, eu ando tão ocupado que eu não tive nem tempo de ler, né, irmãos? A gente não é assim. Irmão está orando muito? Irmãos, hoje foi uma correria tão grande que não deu nem tempo. Infelizmente, irmãos, nós nos tornamos muito bons em darmos desculpas. Ou seja, nós sabemos o que temos que fazer, mas simplesmente vamos procrastinando, deixando para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço, quando eu arranjar um tempo eu faço. Infelizmente, irmãos, a gente tem inventado essas desculpas que não colam, irmãos, para Deus. Amém? E pensando nisso, irmãos, eu digo que, sabe por que é que nós devemos agir? Tem alguns motivos por que nós devemos agir. O primeiro que eu até coloquei aqui, irmãos, é porque não há mais tempo. Irmãos, como eu falei no início, os dias são maus, irmãos. Quem aqui já leu o livro de Mateus, capítulo 24, ou o livro de Lucas, o capítulo 21, ou até mesmo o livro de Marcos, no capítulo 13, tudo isso aponta, irmãos, sabe para quê? Para a vinda de Cristo, para o princípio das dores. Nós temos vivido o princípio das dores, irmãos. Ou seja, não há mais tempo para a gente ficar dizendo amanhã eu faço, depois eu faço. Você não sabe se você vive até daqui à meia-noite, irmãos. Nós não sabemos. É por isso, irmãos, que quando a Bíblia chama a gente para aceitar, Ele nos chama para amanhã. Ele diz, vinde hoje, né? Como você está, vinde agora. Porque você não sabe, irmãos. Quantas vezes, irmãos, a gente não já ouviu relato de pessoas que estavam bem, de repente, né? Morre, tem um ataque, um acidente, né, irmãos? Ou seja, irmãos, a gente não pode acrescentar nem um segundo à nossa vida, irmãos. Então, irmãos, não há mais tempo para nós perdermos. Não há mais tempo para a gente estar desperdiçando, irmãos. Porque infelizmente, irmãos, é uma frase bem clichê,
Mas, irmãos, a vida é curta. A vida é breve. Amém? Outra coisa, porque nós devemos agir, irmãos, é porque Deus está contigo. Amém? Vocês têm dúvida que Deus está com vocês? Deus está conosco, irmãos. Então, independente da situação, irmãos, saiba de uma coisa: Ele tem cuidado de você. Ele tem segurado a tua mão. Ele tem te consolado. Mesmo naqueles momentos ruins, que você às vezes quer reclamar, mas saiba, irmãos, que Deus está contigo. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, Deus está contigo, te consolando. Amém? 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está contigo, irmãos. Aleluia. Vocês querem mais? Aleluia. Estou dizendo, Deus está falando comigo, irmãos. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu poderia, irmãos, passar mais alguns instantes só falando mais alguns versículos, só para mostrar a você, irmãos, que Deus está contigo. Então, irmãos, não há o que temer. Não tem por que nós pararmos. Não é fácil, eu sei, irmãos, que não é fácil fazer a vontade do Senhor, pregar o Evangelho, sair da sua casa num dia como hoje, tempozinho frio, chuvoso, né? A gente às vezes quer ficar assistindo a Netflixzinha, é bom demais, irmãos. A gente está aqui adorando o Senhor, fazendo o ID dEle, porque nós temos a certeza de que Ele está conosco. Aleluia. E a última coisa, irmãos, só para vocês entenderem que é tempo de agir. Existe, irmãos, pessoas precisando de salvação. Irmãos, se Deus colocou esse desejo de você ofertar aqui e ajudar os missionários que estão no campo, se Deus colocou em seu coração, em sua mente, de você realizar algum projeto de evangelismo, para trazer pessoas, para falar com pessoas sobre o amor de Cristo, irmãos, é porque Ele com certeza vai dar a solução. É porque Ele sabe, irmãos, que os dias estão breves. Aleluia. Em breve Ele estará de volta, irmãos, e nós não podemos parar. Então, irmãos, é tempo de agir. Há tempo para todas as coisas, nós sabemos disso, irmãos. Então não é tempo de nós ficarmos parados, irmãos, paralisados, esperando, né, que algo venha acontecer. Não, irmãos, quem tem que fazer somos nós, porque nós fomos chamados, irmãos. Eu e você fomos chamados para fazermos o ID de Cristo. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.